apesar que ainda o pessoal está vindo, mas se nós atrasarmos muito, depois nós não temos como vencer com o outro painel. No painel de agora, nós estamos com os temas de fronteira, que seriam atualização conceitual e prática, com dois assuntos que nós deveremos estar tratando neste momento. Esse painel vai até às 16 horas, com intervalo nesse horário, para depois começarmos o outro painel. Um dos temas já foi abordado agora pela manhã, então nós temos agora privação de sono e organização do trabalho, repercussões e possíveis intervenções, com a doutora Frida Marina Fischer, que é professora, pesquisadora da Faculdade de Saúde Pública, né, no Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública, e convido para fazer parte aqui da mesa, Frida, fazendo um favor, e o doutor Duílio Camargo, que vai falar sobre o aumento de notificações de transtornos mentais relacionados ao trabalho, dando ênfase na investigação e estabelecimento do nexo. O doutor Duílio é psiquiatra, trabalha na USP também, é professor da USP, atua também em psiquiatria forense, né, Duílio? É isso? E é médico do trabalho também, né? Então, eu passo, nesse momento, já a palavra para a doutora Frida, que vai, então, discorrer sobre a privação de sono e a organização do trabalho, com repercussões e possíveis intervenções. Boa tarde. Primeiro quero agradecer o honroso convite que me fizeram para participar do fórum. É a primeira vez que eu participo do fórum. Eu sei que é uma hora difícil de ficar escutando palestra, principalmente depois do almoço, né? Mas então espero que vocês não durmam, mantenham-se alertas. Só um minutinho, eu vou mudar de lugar. Você quer falar lá embaixo? Ou vai falar do... Então tá bom. Pode apagar a luz, por favor? O que é avança? Onde avança? Esse aqui avança? Que bom, professor. Avançou demais. Só um momento. Ele é rápido? Bom, a Faculdade de Saúde Pública, para aqueles que não conhecem, fica na Avenida Doutor Arnaldo, 715, em frente ao cemitério. Mas nós estamos rodeados pelo Instituto Médico Legal de um lado, o cemitério de outro. A faculdade tem 90 anos e ela tem um curso muito prestigiado de saúde pública, com vários departamentos. E no meu departamento se realiza pesquisas na área de saúde ambiental em geral e de saúde do trabalhador. E a minha formação é em ciências biológicas, embora eu frequente a ANANT há muitos anos, sou sócia há pelo menos uns 25 anos, sempre realizei pesquisas na área de saúde do trabalhador. Então, quem quiser entrar em contato, está aí o endereço. Bom, foi colocado no programa como tema de fronteira, ou tema de debate, a questão da privação de sono e estratégias que possam ser utilizadas para reduzir o problema da privação de sono, principalmente em organizações que não trabalham apenas durante o dia. Então, a primeira coisa é o seguinte, quando a gente vai falar de organização do trabalho, a gente precisa saber do que estamos falando e o que isso tem a ver com a saúde do trabalhador, ou medicina do trabalho. Então, esse é um esquema que tem mais de 20 anos, ou quase 20 anos, que foi que veio da França, da área de ergonomia, em Paris, um centro muito forte de ergonomia. Os franceses, em geral, têm centros muito bons em ergonomia, mostrando as diversas variáveis que estão associadas a variáveis de efeito, que aqui poderiam ser saúde, acidentes, erros, incidentes, etc. Então, se vocês... Aqui, qual é a ponteira? Desculpa. Se vocês olharem de baixo, o que é? Aonde?
Ah, aqui que é a ponteira? Meio complicado de segurar isso aqui, mas... Ah, tudo bem. Não é muito friendly, não. Bom, então aqui De fato, desculpe. Está difícil aqui. Não, voltei para trás. Espera aí. Bom, vocês estão vendo aí em vermelho tempos, duração, horários, etc. Então, é só isso que eu vou falar. Todas as demais variáveis que dizem respeito à saúde do trabalhador não estão no contexto dessa palestra. Então, é só para dizer o seguinte, que o número de variáveis associadas à saúde e bem-estar é muito grande, é muito variável em seus efeitos e em suas naturezas. Por isso é tão difícil manter ambientes saudáveis no trabalho, porque há que acolher na promoção da saúde muitas diferentes áreas. Enfim, antes que a gente comece, é preciso só esclarecer o que eu quero dizer quando eu falo de trabalho em turnos, que não é muito bem compreendido por todas as pessoas. Então, todas as vezes que uma empresa tiver associado ao seu esquema de produção, de prestação de serviços, mais do que uma turma que trabalha apenas durante o dia, a gente diz que tem trabalho em turnos. As turmas podem trabalhar no mesmo horário ou não. Podem fazer rodízio dos horários ou serem fixas. O fato de serem fixas não quer dizer que deixa de ter trabalho em turnos. Apenas que podem ser trabalho em turnos fixos. Eu digo isso porque, como está na legislação a questão da jornada de trabalho em turnos rodiziantes, ou o pessoal fala de revezamento, fica parecendo que trabalho em turnos é só quando o trabalho é realizado em horários distintos a cada dia, a cada semana, ou mês, o que for. Não é verdade. Essas definições, elas vêm de referências bibliográficas que se fundamentam em aspectos legais e foram baseadas dentro dos princípios de saúde no trabalho publicados pela Organização Internacional do Trabalho, particularmente a partir de 1990, quando houve essa convenção sobre o trabalho noturno número 171 e recomendação 178. O Brasil foi signatário dessa convenção quase 15 anos depois que ela foi assinada pela OIT. Mas finalmente resolveram assinar. Então, qual é o problema de trabalhar em turnos? Depende que horas que eu trabalho em turno. Então, normalmente, as pessoas trabalham durante o dia e à noite repousam. E o trabalho diurno associado com repouso noturno, ele está de acordo com o que a gente chama de sistema de temporização biológica do nosso organismo. O trabalho diurno coincide com a vigília e o trabalho noturno geralmente coincide com o repouso. Aí, há mais ou menos uns 150 anos, quando começou a Revolução Industrial na Inglaterra, esse cenário mudou. Não foi na Inglaterra que começou o trabalho noturno, ele já existia há muito tempo antes, até nos primórdios da humanidade. Mas, em escala industrial, foi com a Revolução Industrial que o trabalho noturno ganhou força, no sentido de manter em operação as empresas dia e noite, com homens, mulheres, crianças, homens e mulheres, jovens e idosos. Se vocês forem olhar um livro de história, vocês vão ver as histórias sobre os primórdios da Revolução Industrial na Inglaterra, na França, na Itália e mesmo nos Estados Unidos. O problema que se coloca, inicialmente um problema de ordem biológico, que nós chamamos aqui de desafio temporal, é o que fazer quando o trabalho exige que a pessoa fique acordada durante a noite e durma durante o dia. Por que isso é um desafio temporal? Por que simplesmente... Ai, desculpe, Deus, o que aconteceu aqui? Ah, realmente isso é ruim, viu? O senhor passa para mim. Não, eu vou só usar como ponteira. Próximo. Então, porque de fato é ruim, porque de fato traz problemas trabalhar de noite e descansar de dia. Então, voltando um pouquinho para trás, embora isso não faça parte da palestra, mas eu achei que talvez algumas pessoas aqui presentes
se esqueceram um pouco sobre cronobiologia. Então, quis dar só umas pinceladas muito rápidas sobre esse assunto. Então, o ser humano, na verdade, todos os seres vivos, eles estão submetidos a um ciclo que varia a cada 24 horas, de dia e de noite. As pessoas, os animais, as plantas, os micro-organismos, mesmo os unicelulares, eles estão sincronizados segundo o ambiente onde vivem. No caso dos seres humanos e também no caso dos animais, terrestres principalmente, eles estão sincronizados com o claro e com o escuro. Ou seja, os animais, em sua imensa maioria, não quer dizer que não haja animais com hábitos noturnos. Mas os animais, com sua imensa maioria, têm suas atividades sincronizadas com o período de claro e seu repouso sincronizado com o período de escuro. No caso dos humanos, não é simplesmente ligado ao chamado aos ciclos ambientais, é também ligado aos chamados horários sociais. O mais importante para nós adultos é o horário de trabalho. Mas para todos temos horários sociais de encontro, na escola, no trabalho, na residência. Ou seja, nós temos uma sincronização biológica e social ligada ao dia e à noite. Não é só mais agradável ir dormir de noite, mas é mais apropriado conciliar o período noturno com o sono. É diferente dormir de noite do que dormir de dia. E essas diferenças, elas estão intrinsecamente relacionadas com os mecanismos de regulação rítmica interna, cujo um dos núcleos centrais, próximo, se encontra na área cerebral do hipotálamo. Mas não é o único, é um dos mais importantes, mas não é o único. Através de fotorreceptores que nós temos na retina, o nosso sistema nervoso obtém informação que tem luz, portanto, é dia. E esse é dia provoca uma transformação numa região do hipotálamo chamada núcleo supraquiasmático, que vai originar substâncias, neurotransmissores, que vão para todo o nosso organismo, sinalizando que é dia. O que significa que se uma pessoa acorda de noite e fica sob uma iluminação muito forte, essa pessoa sinalizou para o seu sistema nervoso central que é dia. Isso pode, inclusive, prejudicar o sono depois. Esse é um dos motivos pelos quais, por exemplo, não devemos ficar no computador muitas horas antes de dormir, porque a própria luz do computador pode atrasar o sono, que eu vou falar mais tarde sobre isso. E, então, essa informação, ela passa para todas as vias neurais, principais e secundárias, e todos os tecidos e todas as células vão produzir substâncias, seja proteínas, seja permeabilidade de membranas, seja viscosidade sanguínea, etc., diferentemente em função da hora do dia e da noite. Próximo. Esse aqui é apenas um esquema mostrando 3 variáveis fisiológicas: melatonina, cortisol e temperatura. Por exemplo, a melatonina, ela é produzida à noite. Ela é produzida à noite, exatamente, começa a ser produzida no final da tarde, alcança o máximo à noite, depois, quando a pessoa toma a luz, ela vai a zero na circulação. O cortisol é exatamente o oposto, ele começa a ser produzido nas primeiras horas da madrugada, alcança um pico de manhã, depois cai. A temperatura central, ela alcança um máximo no final da tarde, cai de madrugada e depois sobe novamente no começo da manhã, com pequenas oscilações ao longo do dia. Essas oscilações, tanto da melatonina como do cortisol, elas não são gigantescas, mas elas são o suficientemente sensíveis para o nosso organismo funcionar de forma diferente de dia e de noite. E de dia, se for de manhã, é diferente de tarde é diferente do final da tarde é diferente do começo da noite e assim por diante. Então, próximo.
Esse aqui é um corte sagital, né, mostrando a área, uma das áreas onde se concentram as células do chamado relógio biológico central, que na verdade não é um só, mas onde as informações via glândula pineal através da retina chegam e são distribuídas para todo o organismo. Próximo. Esse monte de cobrinhas é só para dizer o seguinte, que não importa qual seja a variável que eu esteja estudando, eu sempre vou encontrar diferenças de dia e de noite. Aqui é um período de 24 horas, em todos esses gráficos se mostra um período de 24 horas, e depois mais 24 horas, 9h30, 9h30, 9h30. Então, 48 horas, e vocês podem ver que existe uma variação bastante importante ao longo do dia e da noite, nesses 2 dias consecutivos, de todas as variáveis, desempenho, temperatura retal, latência de sono, as fases de sono 1, fase de sono 2, na sonolência, na diurese, na liberação de cortisol, na melatonina, etc. Então, por que se chama de desafio temporal trabalhar de noite? Porque em algum momento da noite eu vou ter uma baixa na atenção, na vigilância, no desempenho, uma maior sonolência, etc. E durante o dia, se a pessoa está dormindo, ela vai ter mais dificuldade em permanecer dormindo, ou porque a diurese é maior durante o dia do que durante a noite, então a pessoa vai acordar mais vezes, ou porque não vai conseguir ter um sono de ondas lentas com a mesma duração do que se ela dormisse durante a noite. Próximo. E os ritmos, eles não ciclam aleatoriamente, eles estão sincronizados uns com os outros. Aqui é apenas um exemplo. Por exemplo, quando o ritmo da melatonina mostra-se, quer dizer, quando a secreção da melatonina mostra-se maior, que é no meio da noite, a temperatura retal é menor, ou seja, a temperatura central é menor. E o cortisol praticamente é zero. Então, quando a pessoa trabalha durante o dia e repousa à noite, eu tenho uma sincronização interna, ou seja, o organismo funciona como tem que funcionar mesmo. Quando certos parâmetros sobem, outros descem, pelo menos na sua expressão endógena. Quando a pessoa trabalha de noite, repousa de dia, esses parâmetros não se invertem, e aí que começam os problemas. A inversão é sempre parcial, sempre, mesmo num trabalhador que está todas as noites trabalhando, a inversão é parcial. Alguns desses parâmetros são pouco plásticos, justamente porque são importantes para a sobrevivência da espécie. Por exemplo, no caso da temperatura, é muito pouco plástica a variação da temperatura ao longo do dia e da noite. É mais plástica o que a gente chama do ciclo vigília-sono. Se assim não fosse, não existiria trabalho noturno. Porque para você ficar acordado, você tem que deixar de dormir. Então, é mais fácil uma pessoa deixar de dormir, por exemplo, do que ter o seu ritmo de temperatura interna alterado, ou seja, ser a temperatura interna maior de noite e menor de dia, que está fora do controle de qualquer pessoa. Próximo. As duas próximas figuras mostram só um diagrama em forma de relógio, mostrando a hora máxima de atividade de algumas variáveis biológicas, aqui mostrando a noite, e aqui mostrando das 0 às 6, depois 6 às 12, 12 às 18, 18 às 24. Então, um dado interessante, por exemplo, para cardiologistas. Sabe-se que o número, a frequência de acidentes vasculares cerebrais e de infarto do miocárdio é maior durante o período da manhã. E não é por acaso, porque também a agregação plaquetária e também a viscosidade sanguínea são maiores nesse período. Mostra o próximo. Por exemplo, aqui, então as mortes cardíacas súbitas ocorrem mais nesse período do que em outros períodos de 24 horas. Só para ilustrar, né, por exemplo, dor é mais difícil de ser controlada à noite do que em outros períodos. A apneia do sono, como o nome está dizendo, ocorre quando a pessoa dorme, né? E ela é mais grave em certos períodos, quando a pessoa tem sono, principalmente profundo, de ondas lentas,
do que quando ela está em outros estágios de sono. A asma é mais frequente, os episódios de asma são mais frequentes à noite do que em outros períodos de dia. Então, quer dizer, não são só as manifestações externas ligadas ao trabalho que são distintas de dia ou de noite. Tem um respaldo biológico endógeno. Esse respaldo biológico endógeno é pouco ou nada avaliado na área de medicina do trabalho, infelizmente. Quer dizer, o que tem acontecido O que tem acontecido é que, eu diria assim, que os responsáveis pela segurança e saúde do trabalho correm atrás do prejuízo quando ocorre já um acidente ou um incidente de graves proporções. Próximo. Então, o que acontece quando eu desloco o ciclo vigília-sono? Em vez de eu dormir de noite e estar acordado de dia, eu durmo de dia e fico acordado de noite. Próximo. Esse esquema é um esquema antigo, já de quase 30 anos, que mostrava o seguinte, que quando eu tenho mudanças de fase na hora de trabalho e repouso, eu tenho potencialmente problemas no trabalho e na saúde, com relações prejudicadas, inclusive nas áreas sociais. Evidentemente que existem variáveis intervenientes que potencializam ou reduzem os agravos, dependendo de características individuais, de fatores ligados ao trabalho, etc. Por exemplo, vamos supor que no trabalho eu tenho possibilidade de dormir enquanto o outro trabalha. Eu tenho possibilidade de tirar cochilos no trabalho. Então, os efeitos serão menos graves na vigilância do que se eu não tenho possibilidade de cochilar durante o trabalho. Próximo. Esse aqui é um estudo muito interessante, feito alguns anos atrás, publicado no The Lancet, mostrando o seguinte, uma série de pessoas jovens ficaram sem dormir durante 26 horas e foi se analisando nos testes de desempenho o que as pessoas jovens que estavam privadas de sono durante esse período, como é que deteriorava o desempenho nesses testes. E fizeram uma comparação das mesmas pessoas numa ocasião próxima, não exatamente na mesma semana, mas em semanas anteriores, com a ingestão de álcool. Então, as doses de álcool que provocam, vamos dizer assim, um desempenho deteriorado, que seria equivalente à dose máxima de álcool permitida na Inglaterra para motoristas, é equivalente ao tempo de privação de sono. Ou seja, uma pessoa privada de sono vai desenvolver, depois de um determinado número de horas, um desempenho deteriorado equivalente a concentrações de álcool acima do limite tolerado na legislação britânica. Próximo. E essas pesquisas vêm de longa data, isso aqui é de 1955, em que esse pesquisador, o Bjerner, um pesquisador norueguês, mostrava que a variação de erros numa fiação era diferente se a pessoa trabalhava de manhã, de tarde ou de noite. Próximo. E, da mesma forma, esse instituto, IPM, Instituto de Psychosocial Institute, hoje virou Stress Research Institute, fez uma série muito grande de pesquisas mostrando que a sonolência aumenta com o número, não só com o número de horas de trabalho, mas com o período em que a pessoa trabalha. Então, quando a pessoa trabalha à noite, a sonolência é maior do que quando a pessoa trabalha durante o dia, na mesma função. Isso aqui é uma escala, que eu vou explicar em seguida, é uma escala padronizada de sonolência, que tem 9 pontos, em que quanto maior o número aqui, pior é a sonolência. Então, aqui são trabalhadores industriais, motoristas profissionais e tripulações de aviões. Então, sempre quando a pessoa está trabalhando em horários coincidentes com o horário de repouso, a sonolência costuma ser maior. Próximo. Esse aqui é um estudo antigo, de 10 anos atrás, uma grande população de motoristas da Alemanha, que permitiu a construção de um modelo mostrando que o risco relativo de acidentes aumenta com o número de horas de trabalho, que é uma coisa mais ou menos óbvia, né? Às vezes a gente tem que mostrar o óbvio, né?
isso levou à limitação do número de horas na direção, por exemplo, na Alemanha. Mesmo no Brasil, existe uma legislação, que imagino que não seja cumprida, como muitas coisas aqui, que é o número máximo de horas que uma pessoa deveria permanecer na direção de um veículo. Próximo. Esse aqui é uma coisa semelhante, mostrando que o risco de ter acidentes aumenta no período da noite. Próximo. Também na Alemanha. Esse é uma foto que provavelmente vocês conhecem. Isso aqui é Chernobyl, né? Chernobyl após o acidente. Aqui é a sala de controle de Chernobyl, né? Podia fazer várias considerações a respeito de aspectos ergonômicos dessa sala, mas não é o caso aqui. Próximo. Chernobyl teve um imenso impacto ambiental em todos esses países que foram afetados pela radiação, inclusive não só na época, mas principalmente com o aumento do número de casos de câncer, que vai perdurar por décadas, talvez por gerações. E aqui o reator de Chernobyl. Uma colega minha, Natália Bóbico, fez uma análise pós-acidente de Chernobyl, em Chernobyl. Aí eu falei, mas o Chernobyl não foi fechado? Ela falou, não, continua funcionando, 2 reatores lá. Eu falei, mas não tem muita radiação? Ela falou, tem muita radiação, mas como ganham mais, tem sempre gente disposta a se expor aos riscos da radiação, porque o salário é maior. O acidente de Chernobyl, próximo, mostrou que um dos fatores contributivos, não só de falha de projeto e nos erros operacionais, foi a má comunicação entre os operadores e equipe de trabalho. Eu digo que é fator contributivo, não foi o único e nem foi o mais importante, mas foi um fator contributivo importante. Próximo. Então, se eu sei que a má comunicação à noite é pior, é lógico que eu tenho que tomar minhas precauções quando eu tenho gente trabalhando à noite. Então, isso aqui é um modelo bastante complexo, mas diz o seguinte, olha, à noite, horários não diurnos, eu estou num estado subótimo de funcionamento, portanto, há necessidade de maiores esforços para poder desempenhar um trabalho. A minha capacidade de trabalho à noite é pior, a minha recuperação e sono são piores. Então, há que ter estratégias mais bem-sucedidas para reduzir os efeitos do trabalho na saúde. Então, vejam, tem muitas variáveis que influenciam na variável do efeito, né? Na variável resposta. Não é uma só. Mas eu já sei que são horários em que haverá maior dificuldade de manter a atenção por mais tempo, de ter respostas mais acertadas, né? De fazer diagnósticos mais precisos, de manter a vigilância por períodos maiores, etc. E o trabalho noturno deixou as áreas tradicionais, as áreas industriais e as áreas da saúde, não ficou só nessas áreas tradicionalmente com trabalho noturno e adentrou com força total na área de serviços, telecomunicações, logística, transporte, etc. Né? Quer dizer, hoje nós estamos rodeados de uma sociedade com trabalho noturno. Próximo. Esse aqui é um esquema que foi desenhado já há quase 18 anos por Dr. Donald Teppas, de Connecticut, em que ele mostrou, nas pesquisas que ele fez, que quando a pessoa trabalha muitas noites, forma-se uma condição crônica de sono e isso provoca lapsos na vigília. Ou seja, a pessoa pensa que está acordada, quando na verdade a pessoa ela dorme sem se dar conta que ela dormiu, que é uma coisa bastante séria, principalmente se fosse uma pessoa que opera equipamentos móveis, né? Próximo. Bom, eu posso fazer, então, uma avaliação do ciclo de vigília-sono como instrumento de vigilância em saúde pública. Vamos supor que eu tenho um sistema de controle de aviões, né? E eu tenho que saber que aviões estão no ar, onde, em que rota, em que posição, e eu tenho que me comunicar exatamente quantos 1000 metros cada avião vai estar, etc., para não acontecer o que aconteceu há alguns meses atrás, infelizmente. Então, a pessoa pode dar uma informação errada para um piloto ou receber uma informação errada. E isso provocava, por exemplo, danos gravíssimos. Eu estou falando só do acidente da Gol, mas pode ser das estradas, aqui da Marginal, não precisa ir longe, né? Quando os acidentes fatais ocorrem, por exemplo, nas estradas federais todos os anos, ou nas estradas estaduais.
a gente vai ver um número gigantesco de pessoas que morreram ou ficaram incapacitadas por longos períodos por perda da vigilância durante a noite, principalmente à noite e também durante o dia. Próximo. Então, na Faculdade de Saúde Pública, nesses últimos 10 anos, mais ou menos, a gente tem realizado pesquisas com várias categorias profissionais. Nos últimos anos, a gente faz análises da duração, qualidade de sono, sonolência e vigilância em trabalhadores da área da saúde. Eu tenho agora uma colega, a Cláudia Moreno, que faz também com motoristas profissionais. Próximo. Então, volta só um, por favor. Então, esse aparelho é um acumulador de dados e ele é colocado na mão não dominante e a pessoa usa isso por muitos dias. E também, além disso, esse aparelho vai detectar os movimentos da mão e quanto mais vezes a pessoa mexe a mão, isso mostra que ela está acordada, juntamente com um diário de sono próximo. Esse diário não é só um diário de sono, é um diário de atividades em que a pessoa marca nesse diário o que ela está fazendo ao longo das 24 horas. E aí nós podemos avaliar exatamente, com bastante precisão, quantas horas a pessoa dormiu ao longo dos dias de trabalho e de folga. Próximo. Então, esse aqui é uma pesquisa feita pela minha colega Cláudia Moreno, no ano 2000, mostrando, por exemplo, um motorista que trabalha em horário regular de trabalho. Isso aqui é vigília e isso aqui é sono, onde está o vermelho. Tem a ver com, existe um algoritmo que identifica o que significa vigília e aqui significa sono. Quando a pessoa está dormindo, ela mexe muito menos a mão não dominante do que quando ela está acordada. Isso aqui, então, mais ou menos ao longo dos dias, reflete a duração de sono dessa pessoa. Próximo. Isso aqui, um outro caminhoneiro da mesma época, mas em horários irregulares, de outra empresa. Então, aqui mostra, por exemplo, aqui teve uma noite que ele dormiu, depois passou um dia, 2 dias, dormindo praticamente nada, 3 dias, então no quarto dia dormiu um pouquinho, aí depois dormiu de novo, aqui não dormiu de novo e assim por diante. Então, quando vocês forem dirigir nas estradas, vocês pensem que tem milhares de motoristas que vão dormir assim. Ou seja, que vão alguns dias dormir e outros não, e vão ficar viajando por muitas horas. Porque hoje o motorista ganha principalmente por frete. E quanto mais fretes são conseguidos, mais a pessoa ganha. Então, um número inacreditável de pessoas trabalha, um número excessivo de horas no volante de um caminhão, por exemplo. Os ônibus são um pouco mais controlados, mas os caminhões estão bastante descontrolados, o número de horas que um caminhoneiro trabalha. Próximo. Esse aqui é um trabalho que nós publicamos há alguns anos atrás sobre sono e sonolência e alerta em indústria petroquímica. Próximo. Nessa indústria petroquímica tinham vários dias trabalhando de noite, seguidos de folga, e depois vários dias trabalhando de dia. Que era, na época, uma raridade na indústria petroquímica. Hoje não é mais, hoje é o contrário, tem uma quantidade imensa de indústrias petroquímicas trabalhando em turnos de 12 horas. E a primeira coisa que chama a atenção é o seguinte, isso aqui é a duração de sono, ao longo dos dias e das noites. Que é a primeira, segunda e terceira noite, folgas, primeiro, segundo e terceiro dia. É a variabilidade individual. Então, você tem turmas com faixas etárias semelhantes, gente saudável, mas é muito grande a variabilidade individual entre turnos e entre colegas. Então, é muito difícil quando você tem uma turma saudável, que vai no seu consultório fazer o exame periódico, você falava, todo mundo vai dormir bem porque todo mundo é saudável, todo mundo disse que não tem problema de sono, e essas pessoas não tinham problema de sono, mas a quantidade de horas que se dorme durante o dia, após trabalho noturno, é muito menor e muito variável. O desvio padrão é muito elevado numa mesma turma de trabalhadores. Próximo. Esse aqui é a mesma turma, mostrando que quando eles estavam trabalhando de dia, e era avaliado o alerta deles na segunda, sexta e 10ª hora, não havia muita diferença durante o dia. Próximo. Mas à noite a diferença era grande. Na segunda era maior que na sexta hora e na sexta era maior que na 10ª hora do turno. Por exemplo, entrava às 19, então às 5 da manhã, que é a 10ª hora, o alerta da pessoa era muito menor do que em outras horas anteriores. Próximo.
Esse aqui é uma área de pesquisa com trabalhadores de enfermagem. Já há alguns anos a gente vem avaliando em hospitais públicos e privados de São Paulo. Tem colegas que fizeram a mesma coisa no Rio de Janeiro e os resultados são bastante semelhantes. Esse aqui é a autoavaliação do alerta quando a pessoa trabalha de dia, nos turnos de 12 horas, das 7 às 19. Praticamente não tem diferença na média. Isso aqui é uma escala de 0 a 10, mas tem uma pequena diferença no desvio padrão, que vocês podem ver em linha vermelha. Próximo. Agora, quando a pessoa trabalha à noite, o que acontece? Às 21 horas o alerta é maior, a 1 é menor e a 5 é menor. E uma imensa variabilidade entre as pessoas. Ou seja, aqueles que não aguentam, precisam dormir. Eles não conseguem ficar acordados 12 horas. Mesmo no esquema de 12 por 36, que é um esquema usualmente adotado em grande parte dos hospitais brasileiros. Próximo. Essa aqui é de uma enfermeira que trabalhou 6 horas no hospital universitário em São Paulo. Então, a gente vê que o sono é mais ou menos regular. No fim de semana, ou no dia de folga, tem uma maior duração de sono. Isso aqui, o horário de trabalho dela era à tarde, mas a pessoa acordava cedo de manhã. Normalmente, mesmo quando o horário de trabalho é à tarde, as pessoas acordam cedo para aproveitar o dia antes de trabalhar, principalmente mulheres que precisam cuidar da casa, dos filhos, marido, etc. Né? Os maridos costumam dormir um pouco mais, as mulheres costumam dormir um pouco menos. Próximo. E esse aqui é uma outra auxiliar de enfermagem que trabalha no esquema 12 por 36, no mesmo hospital. Então, esse aqui é madrugada, né? Aí a pessoa, ela foi trabalhar, tirou um cochilo de madrugada no hospital, depois voltou para casa, aí dormiu mais um pouco, como intervalo. Aí aqui não trabalhou, mas foi dormir muito tarde, aí foi dormir, depois ficou acordada de novo. Então, vocês veem que há uma dança, né? Uma dinâmica. Quando a pessoa não trabalha, ela dorme a noite inteira, embora durma tarde. Quando a pessoa trabalha, no caso desse hospital, elas tinham possibilidade de cochilar até 3 horas, mas ninguém cochilou 3 horas. Mas poderiam cochilar, faziam um rodízio. Era um rodízio de cochilos informal, que não era aprovado ou formalmente pela diretoria do hospital, mas tolerado pela diretoria do hospital. Infelizmente, isso é uma regra, ou seja, não há uma formalização do sono noturno durante o trabalho, mesmo quando há rodízio de tarefas, ou seja, a pessoa pode dormir enquanto o outro está tomando conta. No caso, pelo menos, da enfermagem, isso fica bastante prejudicado se comparado com os médicos, porque os médicos têm sala de repouso e a enfermagem não tem sala de repouso. Então, elas dormem onde é possível, na cadeira, no chão, encostada em qualquer lugar, etc. E um erro no tratamento de um paciente pode ser bastante grave quando a pessoa está com sono e realiza um ato incorreto. Próximo. Essa aqui é a mesma pessoa quando ela tenha 3 dias de folga, então ela podia simplesmente continuar e dormir mais, muito mais do que durante os dias de trabalho. Próximo. Esse aqui é o sono durante a noite de descanso, entre as noites de trabalho. Então, vocês veem que, em média, dormiam 9 horas após a noite de trabalho, mas o desvio padrão é elevado, né? 240 minutos, é muito elevado. Nos cochilos, em média, dormiam 2 horas nesse hospital, mas durante o dia, antes da noite de trabalho, não dormiam. Ou seja, acordavam de manhã, ficavam o dia inteiro acordadas, iam trabalhar de noite, se podiam cochilar bem, se não podiam, não dormiam. Veja, 98 minutos é muito pouco tempo para ficar acordado 24 horas. Então, daí a importância dos cochilos durante o período de trabalho. Senão você vai ter profissionais que vão realizar procedimentos, ou não vão realizar procedimentos, simplesmente não vão conseguir trabalhar, né? Próximo. Aqui mostrando só a diferença na duração do sono entre o pessoal do dia em verde e a noite em vermelho. Quer dizer, existem diferenças importantes nessa população e em outras populações que nós estudamos, com pessoas da mesma faixa etária, o mesmo tempo no emprego, assim por diante. Próximo. E esse aqui é a qualidade do sono, ou seja, o sono noturno após o trabalho tem qualidade distinta entre trabalhadores diurnos e noturnos. Quer dizer, quando a pessoa chega em casa após o trabalho noturno e ela não tem que trabalhar naquela noite, ela dorme mais, durante o dia ela dorme pior e durante a noite ela dorme um pouco melhor, porque ela fica extremamente cansada. Próximo.
Essa escala de Karolinska, qualquer um de vocês pode fazer no seu trabalho, basta papel e tinta, né? Que é uma escala de 9 pontos, em que a parte inferior significa... aqui está escrito errado, não é muito alerta, é pouco alerta. E aqui, desculpe, muito alerta 1 e muito sonolento 9. E a pessoa marca em um desses números qual é a percepção dela sobre a sonolência. Essa escala só tem sentido fazer quando a pessoa responde a escala várias vezes durante o turno de trabalho. Então, você tem um turno de trabalho de 12 horas, o seu trabalhador tem que responder pelo menos 3 a 4 vezes em horários, intervalos, né, intervalos regulares, essa escala. Aí você pode ver perfeitamente o que está acontecendo com a sua população em termos de sonolência no trabalho, certo? Acredito que isso seja possível fazer com qualquer um de vocês, com qualquer empresa que vocês trabalhem, que é apenas uma escala de 9 pontos. A bibliografia é bastante conhecida e ela é respaldada com a polissonografia, mostrando que quando a pessoa responde que está muito sonolenta, ela realmente está sonolenta. Próximo. Bom, aqui é a mesma coisa. Pode passar, por favor? Esse aqui é o efeito de 12 enfermeiras e auxiliares, com cochilo e sem cochilo. Com cochilo é verde e sem cochilo é o vermelho. Então, essa aqui é uma escala de 9 pontos, não de 10, de 9 pontos. Então, quanto maior, pior. Então, quando as pessoas cochilam durante o trabalho, a sonolência é menor. Próximo. Pode passar. Bom, então, tem muitos fatores que influenciam na sonolência. Muitos. Alguns ligados ao trabalho, outros ligados a fatores ambientais e domésticos, outros ligados ao uso de estimulantes, cafeína, drogas, consumo de álcool, etc. E, evidentemente, os cochilos no trabalho. Se tem lugar para dormir, aonde, quanto tempo a pessoa pode dormir, etc. Próximo. Existe uma classificação internacional dos distúrbios de sono. Essa classificação internacional está publicada na Academia Americana de Medicina de Sono, que tem a ver com os distúrbios do ritmo circadiano do sono, tipo jet lag, e distúrbios do ritmo circadiano do sono, tipo trabalho em turnos. Inclusive, existe um grande debate, porque isso aqui considera-se que é uma doença, que seria o Shift Work Sleep Disorder, quer dizer, uma doença provocada pelo trabalho em turnos. Quer dizer, a pessoa tem alterações circadianas provocadas pelo trabalho em turnos. O Brasil, em 1999, quando lançou o Manual de Doenças Relacionadas ao Trabalho, incluiu os distúrbios de sono na categoria de doença relacionada ao trabalho, quando a pessoa trabalha em turnos. Trabalha em turnos noturnos e ininterruptos. Vocês podem olhar lá no manual. Próximo. Bom, quando eu falo das doenças de quem trabalha em turnos, eu sempre tenho que ligar as duas pontas, as questões biológicas e as questões sociais, que a pessoa pode ficar doente por ter um desajuste social em sua vida. Esse modelo foi publicado já há muitos anos atrás, quando se avaliou a associação entre doença cardiovascular e trabalho em turnos, noturnos. Esse foi um dos primeiros trabalhos que foi feito. Depois disso foram publicados muitos outros, e hoje não há dúvida que existe uma associação bem clara, tanto em homens quanto mulheres, entre não trabalhar de dia e ter maior risco cardiovascular. É lógico que isso não acontece de um dia para o outro. Isso aqui são 15, 20 anos depois, dependendo da idade da sua população. Mas é bastante claro essa associação. Próximo. Esse aqui dos motoristas profissionais que eu estava falando, numa pesquisa realizada recentemente, com quase 9.200 motoristas, a maioria referiu menos que 8 horas de sono. Próximo. E o que acontece? Esse é um achado interessante. O índice de massa corporal é maior quanto menor for a duração do sono. Ou seja, as pessoas estão normalmente com peso acima do desejável quando dormem menos. É uma associação interessante essa, né? Não, interessante do ponto de vista acadêmico, eu quero dizer, né? Sabe que os cientistas ficam sempre, puxa, será que deu alguma coisa, né? A gente fica sempre torcendo. Não que a gente queira que as pessoas passem mal, mas que sejam tomadas providências a respeito, né? Na verdade, o aumento do índice de massa corporal também está ligado à apneia de sono.
o que reforça ainda mais o problema. Quer dizer, o que é mais grave o problema, né? Quer dizer, não só dorme pouco, tem apneia de sono e ainda tem aumento de massa corporal. A gente não pode dizer que o que leva um ao outro, mas a apneia de sono, o risco de apneia de sono aumenta com o aumento do índice de massa corporal. Próximo. Então, e tem uma quantidade enorme de outras investigações mostrando que a falta de sono aumenta também a pressão arterial. E aumenta o risco de doença coronariana. E aumenta o risco de intolerância à glicose e desenvolvimento de diabetes tipo 2. Assim, hoje é mais fácil a informação, né? Só ir lá no PubMed, né? E vocês, pelas palavras-chave, vocês vão encontrar uma quantidade bastante grande de trabalhos publicados, principalmente na base Scopus, né? Faculdade de Medicina tem, e outros lugares tem, esses trabalhos mostrando essas associações, né? Entre o fato de dormir pouco, que tem a ver com o fato de trabalhar à noite, e com os outros sintomas. Próximo. Esse aqui é um estudo importante que foi feito na década de 2000, para mostrar mortalidade, próximo, durante 50 anos, e mostrando o risco de mortalidade por diabetes com o aumento do trabalho em turnos. Quer dizer, não apenas doença cardiovascular, mas também diabetes. Próximo. E agora câncer, né? Surgiu no começo da década de 2000, vários trabalhos com grande base populacional nos Estados Unidos e em outros países. A Sharon Hammer é uma pesquisadora lá de Harvard, mostrando que o número de anos trabalhando em turnos aumenta o risco relativo de câncer de mama e colo retal. Há mais ou menos 60 dias atrás, no começo de outubro, teve uma reunião em Lyon, promovida pela Organização Mundial de Saúde, pelo IARC, que é o Instituto Francês de Câncer, e eles analisaram uma quantidade enorme de trabalhos ligados a trabalho em turnos e câncer. E concluíram que nos modelos animais não há dúvida que o trabalho em turnos leva a câncer, principalmente câncer de mama e colo retal. E em humanos, eles incluíram a palavra is likely, ou seja, não é uma associação forte, porque existem alguns trabalhos que não mostram essa associação, mas existem outros que mostram. E isso tem uma plausibilidade biológica interessante, que é a menor secreção de melatonina por quem trabalha à noite. Porque a melatonina é secretada principalmente à noite, quando a pessoa dorme. Quando a pessoa dorme de dia, a secreção de melatonina é minúscula. E a melatonina é oncostática. Então, realmente existe uma plausibilidade biológica, certo, do aparecimento de câncer e trabalho noturno. Próximo. Aqui é um outro trabalho, ligando a questão do câncer de mama com o trabalho. Próximo. Próximo. Bom, tem uma série, então, de problemas de saúde ligados a quem trabalha à noite. Próximo. Pode passar. Eu vou mostrar agora as intervenções. Pode passar. Bom, primeiro, a questão ocupacional, né? O que o médico pode fazer? Uma das contraindicações de trabalhar à noite é insônia e rigidez de hábitos de sono. Quer dizer, quando a pessoa vai trabalhar em turno, se ela tem uma série de outros fatores também importantes, nós estamos falando só do sono. Se a pessoa tem problemas de sono, vão se agravar com o fato de trabalhar em horários não diurnos. Próximo. Então, doenças pré-existentes vão se exacerbar, entre elas, hipertensão, diabetes e os distúrbios de sono. Próximo. O que fazer para impedir o que a gente chama de envelhecimento funcional precoce, doenças e acidentes? Próximo. Próximo. Então, isso aqui é uma coisa que você sabe, eu pensei que estivesse na mesa com o Mário, né? O rastreamento, os diagnósticos e intervenções, né? O rastreamento através de avaliação das condições de trabalho e de saúde da população que está trabalhando naquele local. Aí, os estudos epidemiológicos que apoiam os problemas que estão associados às condições de trabalho e as intervenções individuais e coletivas. As intervenções individuais têm a ver com
primeiro, exames médicos, próximo, exames médicos, exames periódicos, admissionais e periódicos, né? Um dos instrumentos recentemente lançados no mercado, eu digo recentemente assim, 12 anos lançado no mercado, é esse aqui, que faz uma análise pelo trabalhador, ela faz, de sua capacidade de trabalho e da sua deterioração da capacidade de trabalho. É um instrumento com uma predição bastante boa, que indica a perda da capacidade de trabalho por uma série de fatores ao longo da vida de trabalho. Esse questionário, ele pode ser adquirido na EduFiscar, editora da Universidade de São Carlos, pelo preço de R$16, online. Nós não ganhamos royalties com isso. Eu quero só dizer que é um instrumento auxiliar do médico para avaliação da capacidade funcional e detecção precoce de uma série de doenças. É muito interessante, não há tempo agora para explicar sobre isso, mas eu acho interessante a leitura desse pequeno livro, que explica claramente como fazer essa avaliação, que está ligado principalmente a trabalhadores que estão sob condições desfavoráveis de trabalho e que vão provavelmente apresentar em futuro médio ou à distância perda da sua capacidade de trabalho por doenças ou por outros problemas que venham a aparecer. Próximo. Que outra coisa fazer? Então, apareceram mais ou menos uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, os primeiros estudos sobre o papel da luz na vigilância no trabalho noturno. Então, primeiro, quando eu diminuo a luz à noite, vamos supor, você tem uma pessoa numa sala de controle com pouca luz, a tendência da pessoa é cochilar, mais cedo ou mais tarde. Principalmente quando eu trabalho monótono e o indivíduo tem que ficar atento para variações que vão ocorrer aleatoriamente. Nunca sabe quando vão ocorrer. Por exemplo, em frente a uma tela, num hospital, por exemplo, na UTI, ou numa sala de controle de uma petroquímica, ou de uma torre de controle, ou de uma siderúrgica, etc. E a luz, ela diminui a sonolência. Por quê? Porque a luz interfere no mecanismo de liberação da melatonina. Quando eu falo a luz, não estou falando essa luz fraca, não. A luz com uma intensidade mais importante, 1.000 lux, 1.500 lux, 2.000 lux. Evidentemente, alguns tipos de funções, é impossível trabalhar com essa luz. Você não enxerga o que você está na sua frente. Mas já existem profissionais, embora não tenham feito avaliação, infelizmente, que estão trabalhando com empresas de ônibus, que os motoristas ficam numa sala iluminada no meio da noite, por alguns minutos, depois voltam a dirigir. Tende a diminuir a sonolência. Então, eu digo o seguinte, se a pessoa trabalha em área de risco, não em área que não há risco, em área de risco, talvez essa seja uma possibilidade. Mas sempre deve ter uma avaliação, principalmente uma avaliação oftalmológica, porque a luz de alta intensidade pode provocar danos na córnea. Quer dizer, a gente não pode usar a luz simplesmente porque é luz. Ah, a luz, é natural. Não é bem assim. Então, dependendo da intensidade da iluminação, você pode ter danos oculares. Então, mas essa é uma área que tem surgido assim com bastante importância em atividades de risco, quando você tem turnos prolongados e gente com sono. Próximo. Então, isso aqui eu estou terminando, isso aqui é um experimento que foi conduzido na Suécia, pelo meu colega sueco Arne Loden, nosso colaborador em pesquisas que nós fazemos na Universidade de São Paulo, e isso aqui é nos Correios. E eles colocaram no teto uma iluminação especial para melhorar a sonolência durante a noite. Isso não quer dizer que os turnos de trabalho não devam ser bons, ou que a pessoa não deva tirar cochilos. Isso é uma outra forma de intervenção.
associada a boas condições de trabalho. Não, alguém vai falar assim, a Frida falou que é só botar a luz e acabou com a sonolência. Não é verdade. Essas são medidas a serem tomadas associadas a escalas de trabalho adequadas. Porque também, se você manter a pessoa acordada por muitas horas e depois ela não conseguir dormir em casa, ela vai provocar acidentes ou vai se envolver em acidentes, sim. Porque também, se a luz for muito intensa, a pessoa vai para casa e não consegue dormir. Também tem. Quer dizer, eu quero dizer que é uma área, como diz assim, uma área de fronteira, né? Já que falaram aqui das áreas de fronteira, essa é uma área de fronteira dentro da medicina ocupacional, a meu ver. Próximo. Então, existem estratégias para vencer a sonolência. Cochilo programado, alimentação, exercício físico, e a fototerapia é uma dessas possibilidades. Próximo. Não pode passar. Então, eu tenho controle de riscos específicos no trabalho em turnos. Eu estou falando de alguns controles. Lógico que ninguém vai deixar de falar de redução da jornada, ou de folgas, ou menor número de noites, para usar somente uma estratégia que vai acabar com a vida da pessoa, porque vai trabalhar extensivamente. Seria incorreto fazer uma coisa dessa. E antiético, a meu ver. Né? É necessário não só ter arranjos dos tempos de trabalho, mas também ter ações gerenciais relacionadas com a saúde e segurança no trabalho. Próximo. Próximo. Isso aqui já, o pessoal aqui já está cansado de saber sobre isso, sistemas de gerenciamento, etc. Mais um. Esse aqui que eu falei do decreto federal, que faz parte das estratégias de controle médico, porque faz parte das doenças relacionadas ao trabalho, que estão publicadas, foram publicadas em 1999, ligadas ao distúrbio do ciclo vigília-sono e problemas mentais. Próximo. Isso aqui é só um exemplo, porque esse tipo de aparelho é usado também para tratar distúrbios psíquicos. A depressão sazonal, por exemplo, por falta de luz, nos países de altas latitudes, durante o inverno, muita gente fica deprimida e é tratado com luz. Certo? A falta de luz pode provocar depressão. Mas também pode ser usado nesses casos que eu falei de pessoas que trabalham em áreas de alto risco e que estejam com sono. Próximo. Próximo. Não, pode passar. Então, não é toda a luz, depende dos comprimentos de onda, não é simplesmente uma luz qualquer. Tem certos comprimentos de onda que induzem maiores mudanças no ritmo da melatonina, porque quer dizer, eu vou reduzir, eu vou atuar nas funções biológicas para reduzir a sonolência. Próximo. E eu tenho que pensar como é que vai ser o meu retorno à vigília diurna se eu aplico luz. Se a pessoa tiver uma exposição à luz intensa, como é que vai ser depois o dia dela? Não consegue dormir, aí fica muitas horas acordada? Como é que vai ser? Próximo. Próximo. Mais uma. Para terminar, é o seguinte. Eu tenho um problema complexo, ligados a questões sociais, questões biológicas, etc. Eu posso tratar os sintomas, ou eu posso transformar os ambientes de trabalho em ambientes saudáveis, de forma que eu não tenha que tratar os sintomas. Próximo. Isso aqui é de 500 anos atrás, muito antes de Ramazzini, em que já havia trabalho noturno, né? E o mestre mineiro não permite que o terceiro turno seja imposto aos trabalhadores, a menos que haja necessidade. Veja, nós estamos evoluindo, não evoluindo. Né? Quando diz que nós evoluímos em todas as direções, né? Eu acho que no caso do trabalho noturno nós evoluímos, porque aqui existe uma imposição social muito grande, seja por falta de emprego diurno, seja por necessidade da sociedade. Próximo. Próximo. É isso. Obrigado, doutora Frida, pela excelente exposição. Depois abrimos para um debate, que tem muito a contribuir. Eu passo imediatamente ao doutor Duílio para fazer a sua exposição. Alô? Obrigado. Eu acho que também vou brigar aqui com o... Eu ia pedir para você passar. E... Onde é o... Aqui.
Bem, em primeiro lugar, então, eu gostaria de agradecer, né, o convite da ANANT, do Dr. Zurré, para que a gente pudesse estar apresentando algumas coisas a respeito, então, da área de saúde mental e trabalho, aqui no espaço do fórum. Então, o tema, o aumento de notificações de transtornos mentais relacionados ao trabalho, nós vamos falar sobre a investigação e estabelecimento do nexo, desse nexo causal. Eu assim, tenho uma coisa um pouco histórica aqui, de que a gente vem, aos poucos, avançando dentro dessa área de saúde mental e trabalho, que ela aparece, há uns 10 anos atrás, de uma forma muito tímida, né, sem uma valorização, principalmente na área universitária, e cada vez mais nós estamos vendo os interesses dentro dessa área universitária em estudar, né, todos esses tipos de transtornos. Um deles, que foi brilhantemente apresentado pela doutora Frida, né, que é as questões do sono, que estão incluídos, então, na lista de doenças relacionadas ao trabalho, que nós vamos ver em seguida. Você pode passar o próximo? Então, o objetivo aqui é apresentar, então, os principais conceitos dessa área de saúde mental e trabalho, e uma área correlata que faz a interface com a medicina do trabalho, com a psicologia, denominada de psiquiatria ocupacional. E também instrumentalizar aqui os profissionais da área de saúde mental, principalmente o médico do trabalho, em suas avaliações diagnósticas, periciais, dos transtornos mentais relacionados ao trabalho. Próximo. A sequência seria a apresentação, a área de saúde mental e trabalho, nos seus aspectos conceituais e históricos, a psiquiatria ocupacional, nos seus aspectos conceituais, e as denominadas síndromes psiquiátricas relacionadas ao trabalho, onde nós temos síndromes orgânicas, não orgânicas, e aquelas relacionadas aos acidentes de trabalho, às doenças ocupacionais e fatores psicossociais no trabalho. E, finalmente, o diagnóstico e a discussão do nexo causal desses transtornos mentais. O próximo. Saúde mental e trabalho, próximo. Então, ela é conceituada como estudo da dinâmica, da organização e dos processos de trabalho, visando a promoção da saúde mental do trabalhador através de ações diagnósticas, preventivas e terapêuticas eficazes. É o campo construído desde 1990 aqui no Brasil, com vários estudos epidemiológicos. É uma área interdisciplinar, onde entra a psiquiatria, a medicina do trabalho, a psicologia e outras áreas também. A enfermagem, a terapia ocupacional, e hoje muito que nós estamos dentro dessa equipe multiprofissionais, os advogados, né, e inclusive os juízes da área do trabalho também, diante das demandas judiciais desses transtornos. O próximo. Os fatos e leis sobre a saúde do Brasil. Então, nós temos, desde 1890, as primeiras legislações sobre as questões da saúde pública no trabalho, leis de acidente de trabalho. Em 1920, a contratação aqui do que seria o primeiro médico do trabalho. E para os médicos do trabalho, a importância dos cursos, né, a partir de 1972, da Fundacentro para a formação dos médicos do trabalho, as questões das normas, das NRs, a partir de 78, relativas à segurança e medicina do trabalho, e em 99. Então, aqui tem o grande significado para a área de saúde mental, que é a nova lista de doenças relacionadas ao trabalho, o seu capítulo 10, os transtornos mentais relacionados ao trabalho. Próximo. Aqui está a lista, então, desses transtornos mentais. Quadros demenciais, delírio, transtornos aqui cognitivos orgânicos, o alcoolismo, a depressão, os estresses pós-traumáticos, os quadros neurasteniforme, aqui que a professora Frida falou, né, com grande propriedade, são os transtornos do ciclo vigília-sono, né, devido a fatores não orgânicos, e a síndrome do burnout. Existem outras que eu não elenquei aqui. O próximo. Então, algumas coisas da área de psiquiatria ocupacional. Próximo. Então, a psiquiatria ocupacional, então, é um campo da psiquiatria que examina os transtornos mentais relacionados ao trabalho, sob o ponto de vista preventivo, diagnóstico, terapêutico e pericial, com a finalidade da promoção e proteção da saúde mental do trabalhador. Já é descrito desde 1927 e
é uma terminologia preconizada pela Associação Mundial de Psiquiatria. O próximo. Então, a importância dos transtornos mentais relacionados ao trabalho na atualidade. Aqui, o relatório sobre a saúde no mundo da Organização Mundial de Saúde de 2001 fala que a alta incidência de transtornos mentais nos trabalhadores, cerca de 30% de transtornos mentais menores, que são os quadros de depressão, quadros ansiosos, quadros fóbicos, de transtorno de estresse pós-traumático, e 5 a 10% de transtornos mentais graves, são os quadros psicóticos relacionados ao trabalho. No Brasil, numa pesquisa feita em Porto Alegre, em 2002, um trabalho publicado, ele fala sobre a concessão de benefícios previdenciários por incapacidade temporária para o trabalho. O transtorno mental é a terceira causa desses afastamentos, dessa incapacidade, superada apenas pelos acidentes e doenças osteomusculares. E no Brasil ainda, mais de 100 mil pessoas afastam todos os anos do trabalho devido aos transtornos mentais, de acordo com o Ministério da Previdência e Assistente Social. Aqui nós vamos, então, começar a falar sobre essas síndromes orgânicas, não orgânicas e relacionadas a esses outros temas. O próximo. Então, nós temos nessa tabela um resumo dessas síndromes orgânicas, não orgânicas e dessas dos acidentes. Essas síndromes orgânicas, elas são representadas, então, pelas neurointoxicações ocupacionais causadas por agentes que são os produtos químicos que causam lesões diretamente no cérebro e o alcoolismo crônico relacionado ao trabalho. Os sintomas e sinais neuropsiquiátricos mais importantes são as alterações cognitivas, aquelas que comprometem a coordenação motora fina e grossa, as sensoriais, que alteram as percepções visual, auditiva, tátil, aqui estão as alucinações e delírios, alterações da personalidade, como mudanças do comportamento e principalmente estado de humor, com quadros depressivos e eufóricos produzidos pelos agentes químicos. As síndromes não orgânicas relacionadas ao trabalho, elas são desencadeadas por conflitos emocionais vinculados às condições e à organização do trabalho, e o destaque é para os fatores psicossociais e organizacionais na gênese e agravamento desses transtornos mentais. Os principais transtornos dessas síndromes não orgânicas, os transtornos depressivos, do estresse pós-traumático e os quadros de burnout. As síndromes relacionadas aos acidentes de trabalho, nós vamos ver logo a seguir, os transtornos ansiosos, fóbicos e depressivos, causadas pelos acidentes do trabalho. Nas doenças ocupacionais também, algumas alterações produzidas pela PAIR, LER-DORT, a AIDS, por exemplo, e nos fatores psicossociais do trabalho. As reações de hoje em dia, mais importante dos estudos, são o estresse ocupacional ou também o distresse ocupacional, que é o agravamento do tabagismo, aumento do consumo da cafeína e enfermidades cardiovasculares, gastrointestinais e musculoesqueléticas. O próximo. Agora, as síndromes psiquiátricas orgânicas relacionadas ao trabalho, é uma adaptação aqui da lista de doenças relacionadas ao trabalho, apenas apresentando, vamos dizer assim, superficialmente, os transtornos mentais e os agentes etiológicos e os trabalhadores expostos a substâncias químicas que produzem esses transtornos. Então, nós temos os quadros demenciais, produzidos pelo manganês, na siderurgia, trabalhadores expostos, então, na siderurgia, na fabricação de pilhas, acumuladores, corantes, fertilizantes. O quadro do delírio, produzido pelo brometo de metila, sulfeto de carbono, o transtorno cognitivo leve nos intoxicados por chumbo, né, na fabricação de baterias, aqui é muito comum aquelas fábricas de baterias de fundo de quintal, tudo isso daí, recondicionamento de baterias, e na extração de minérios. E os quadros de mercúrio, principalmente na fabricação de lâmpadas de mercúrio e de aparelhos como termômetro, barômetros, etc. Nessa fábrica de lâmpadas, só lá na USP, existe mais de 120 casos de hidrargirismo, né, os intoxicados pelo mercúrio, né, que estão em tratamento, e com seus problemas de ordem previdenciária e de ordem jurídicas também em relação a isso. O próximo. Aqui nós temos, então, transtornos orgânicos de personalidade e transtornos mentais orgânicos produzidos por esses agentes, o tolueno, o manganês,
o mercúrio, nessas duas áreas aqui. Um dos transtornos muito importantes, aqui até na ANANT, nós já temos uma comissão, não sei se o colega está aqui, que é o coordenador da Comissão de Álcool e Drogas da ANANT, mas é super importante a questão do alcoolismo crônico relacionado ao trabalho. Então, nós temos, assim, como fatores psicossociais de risco, né, as atividades desprestigiadas, como lixeiro, coveiro, atividades perigosas na mineração, construção civil, tediosas como os vigias. Só lembrando aqui que no Rio de Janeiro, há uns 2, 3 anos atrás, teve um caso, aliás, não dois casos dos mestres cervejeiros de uma indústria de bebida, né, de cerveja, e que, na realidade, foi provado, através do laudo pericial, que o quadro de alcoolismo crônico foi provocado por toda a situação de trabalho deles, e esse quadro foi, então, estabelecido o nexo causal. É meio raro acontecer isso, mas nós devemos observar em outras situações, como essas aqui, né, que não aparecem muito, mas provavelmente essa jurisprudência deve abrir um campo para que se possa julgar outras ações em relação a isso. O próximo. Então, aqui as síndromes não orgânicas relacionadas ao trabalho. Vamos passar numa tabela aqui, num quadro próximo. Então, nós temos também, da lista de doenças relacionadas ao trabalho, os episódios depressivos. Aqui a sintomatologia, eu não vou me aprofundar, mas a depressão, principalmente o humor deprimido, a apatia, o desânimo, as ideias de suicídio, tudo isso aí, que podem ser provocados os fatores de risco de natureza orgânica, provocado, então, pelos metais pesados. Aqui é importante identificarmos, por exemplo, a depressão de fatores orgânicos produzidos, por exemplo, pelos metais pesados, porque depois, quando nós formos falar do nexo causal, geralmente isso daqui é uma doença, então, produzida provavelmente diretamente do trabalho, cujo nexo causal vai ficar como nexo causal 1, né, de grau 1, e vamos estender isso daí para discutir lá no final, então, da apresentação. Também a os fatores de risco de natureza psicossocial são situações de trabalho frustrantes, exigências excessivas de desempenho. Também aqui entram os acidentes de trabalho. Hoje, a questão muito importante do assédio moral, né, que pode levar também, e principalmente um dos primeiros sintomas, são os quadros depressivos e ansiosos. O estresse pós-traumático, com o quadro do embotamento emocional, anedonia, que é uma falta de prazer, e os episódios de reviviscências, né, do trauma emocional. Os fatores de risco são os trabalhadores bancários que sofreram assalto à mão armada, aqueles que arriscam suas vidas como bombeiros, policiais e vigilantes, são os mais sujeitos, então, a esse tipo de transtorno. Próximo. Então, os quadros neurasteniformes, onde inclui a síndrome da fadiga, uma síndrome da fadiga crônica, cujos sintomas, nós temos sintomas de astenia, lassidão, alterações tanto somáticas do humor e do caráter, e intolerância ao ruído e prejuízo da vida social. Então, esse quadro neurasteniforme é um quadro, na psiquiatria, um pouco mais difícil de estabelecermos diagnóstico, né? Principalmente aqui no Brasil, porque tem outros diagnósticos diferenciais desses quadros neurasteniformes. Mas os fatores de risco são aqueles trabalhadores expostos, então, a produtos químicos, a ritmos de trabalho acelerado, jornadas prolongadas com excesso de hora extra, dupla jornada de trabalho e turnos alternados. Então, nós temos muitos trabalhos aqui, né, de turnos alternados, trabalho em turno e noturno, cujo diagnóstico foi firmado como síndrome neurasteniforme, não, por exemplo, como uma depressão. E também não como um quadro de burnout, que nós vamos ver logo a seguir. Os transtornos do ciclo vigília-sono, devido a fatores não orgânicos, nós temos, então, uma série de alterações. Do sono, fadiga, irritabilidade, distúrbios do humor, concentração diminuída, e os fatores de risco, trabalho noturno, de motoristas, digitadores, policiais, tripulação de voo, plantonistas médicos de enfermagem. Isso daqui faltou a fonte, né, a fonte bibliográfica disso, que é de
primeiro livro do René Mendes, de Patologia, de 95, mais ou menos. Então, isso aqui é da professora Frida, que ainda a gente carrega aqui, porque nós não temos, né, acho que não temos outros pesquisadores na área de transtorno de ciclo vigília-sono voltada para o trabalho, a não ser os trabalhos da professora Frida. Posso estar enganado. Tem muito? Tem alguns outros. Mas aqui no Brasil, sem essa qualidade, né? Então, tá bom. Não é um elogio. Não é um elogio, porque é uma realidade isso aí. Nós não encontramos literatura no Brasil para poder ter, então, um aprofundamento nesses estudos sobre os transtornos do sono relacionados ao trabalho. O próximo. E o burnout, que é a síndrome de esgotamento profissional. A sintomatologia, então, é uma exaustão emocional muito grande, né? A despersonalização, a pessoa passa a se tornar uma pessoa diferente, né? Fica assim afetivamente distante da família, do próprio trabalho, onde ela tinha vamos dizer assim, um envolvimento muito grande, né? E essa diminuição do envolvimento no trabalho. Os fatores de riscos na área de educação, os professores, na área de saúde, os enfermeiros e médicos, e na segurança pública, policiais, agentes penitenciários e assistentes sociais. O próximo. Agora, síndromes relacionadas às doenças ocupacionais, fatores psicossociais e os acidentes de trabalho. O próximo. Bom, aqui é um pequeno resumo, mas nós temos, assim, como nas doenças ocupacionais, os problemas relacionados à Lerdort, né? Onde se discute profundamente, principalmente os psiquiatras recebem os quadros hoje, né? Já quadros de Lerdort já cronificados, né? Com uma depressão já profunda, tomando sua amitriptilina, ou triptanol já, pelo menos um comprimidinho à noite, com uma série de problemas, né? E aí nós encontramos também nesses quadros a ansiedade, a depressão principalmente, quadros de irritabilidade, frustração, hostilidade e as atividades mais comuns, digitadores, montadores, caixas de banco, supermercado e tantos outros que podem ser portadores desse quadro de Lerdort. Nos trabalhos que fazíamos, não sei se o Dr. Satoshi está aqui, mas nos trabalhos que fazíamos na Unicamp, no Laboratório lá de Saúde Mental e Trabalho, do Departamento de Psiquiatria, e tínhamos uma interface lá com a Medicina do Trabalho, nós fazíamos, então, os grupos, né, de portadores de Lerdort com transtornos mentais. Então, é um estudo muito rico, né, para conhecer todo esse universo do portador de Lerdort, principalmente discriminado, às vezes até pela própria família, com os grandes problemas relacionados à questão da aceitação do quadro pela Previdência, né, e as dificuldades também voltadas para a questão psíquica desses trabalhadores. Nós temos aqui os quadros também do HIV, né, com problemas que podem surgir de demências, delírios e principalmente quadros depressivos, principalmente nos profissionais da saúde. A perda auditiva induzida por ruído, que pode levar a irritabilidade, ansiedade, excitabilidade, insônia, dificuldade de concentração, em várias áreas. Né, quem trabalha já há algum tempo nessa área, atendendo esses trabalhadores, ainda nós temos muitos casos, principalmente trabalhadores aí da década de 80, da década de 90, fazendo o seu tratamento crônico lá de insônia, de problemas relacionados à saúde mental provocados pela APAIA. Também nós temos uma outra área, que são os fatores psicossociais, que não temos condições, evidentemente, de aprofundar, mas é o grande tema, hoje em dia, né, que nós encontramos lá na Enciclopédia de Segurança e Saúde da Organização Internacional do Trabalho, que pode se aprofundar sobre o grande problema que é o estresse ocupacional. Então, ele pode desencadear ou agravar a questão do tabagismo, do consumo de cafeína, a questão da droga-adição. Então, em muitas situações de muito estresse ocupacional, dentro de mudanças organizacionais e outras situações de trabalho, ele pode, então, gerar esses quadros, né, como os problemas do sono, o absenteísmo e, hoje, uma coisa que é muito estudada, que é o presenteísmo, que é o trabalhar doente, né, e
Um dos sintomas principais aí do presenteísmo, evidentemente, é o trabalhar doente com uma doença leve. São principalmente os problemas de dor, né? Dor, vamos dizer assim, em vários segmentos do corpo, dor leve, mas em segundo plano aparece a depressão, então, como uma causa de presenteísmo. Em trabalhos americanos se fala que o presenteísmo ele causa tantos problemas quanto, né, principalmente de baixa produtividade, quanto o absenteísmo. Mas isso, então, é assuntos para uma outra ocasião. Os efeitos crônicos do estresse, ele pode desencadear ou agravar, então, enfermidades cardiovasculares e gastrointestinais e os transtornos musculoesqueléticos. E as consequências, então, dos acidentes de trabalho. As consequências graves dos acidentes de trabalho são as mudanças corporais, a perda da sensibilidade, da imobilidade, a dependência familiar e, principalmente, o isolamento social dessa pessoa. Então, na área de psiquiatria, nós recebemos muito ainda casos, principalmente na questão de justiça, né, para fazer essa questão do nexo sobre esses transtornos mentais provocados, então, pelo acidente de trabalho. A partir daí, a partir do acidente, uma série de alterações mentais que o acidentado pode ter. O próximo. Finalmente, os aspectos diagnósticos dos transtornos mentais relacionados ao trabalho. Então, nessa questão do diagnóstico, então, nós temos que utilizar critérios que levem em consideração, então, os aspectos ocupacionais, sociais e psíquicos do trabalhador, os quais poderão ser utilizados nos exames ocupacionais de rotina. Esses exames de rotina são aqueles descritos no PCMSO, né, tanto o admissional, o periódico, mudança de função, e principalmente lá na questão do demissional. E nas avaliações clínicas ambulatoriais, né, nós temos uma experiência de trabalhar dentro da saúde pública com uma interface dos ambulatórios de saúde mental e saúde do trabalhador, fazendo um link, né, para poder dar uma melhor assistência a essas pessoas portadoras desses transtornos mentais. São trabalhos muito incipientes ainda, mas que provavelmente, com o aumento dessa área de saúde mental e trabalho, nós deveremos ter, então, uma significância maior e uma assistência maior para vamos dizer assim, esses trabalhadores que não ficam nem na área da saúde ocupacional e nem na área da saúde mental. E principalmente aqui, nessas avaliações clínicas, a questão do nexo causal, porque eu acredito que, hoje em dia, a existência da área de saúde mental, a importância dela é pela questão do nexo causal. A avaliação, então, como comum de todas as avaliações, constar de uma anamnese completa, direcionada para as questões ocupacionais, com esses relatos dos antecedentes pessoais, familiares, o exame mental e complementar, e, às vezes, a necessidade do apoio de um psicólogo para fazer, então, um psicodiagnóstico. E nessa investigação, nós temos, então, uma sugestão de um protocolo para avaliar esses riscos ocupacionais, sociais e psíquicos. O próximo. Então, aqui, nós vamos, no próximo, mostrar, então, esse protocolo de investigação do nexo causal. Pena que não dá para ver aqui por causa da luz, né? Mas o protocolo... Hã? Não dá para pagar mais? Então, esse protocolo, ele avalia, então, é um questionário, né, de várias perguntas, ele avalia de resposta simples, sim ou não, os riscos de natureza ocupacional, os riscos de natureza social e os riscos de natureza psíquica. Esses riscos de natureza ocupacional, vamos analisar aqui os relacionados à empresa e os relacionados ao trabalhador. Nos riscos de natureza social, os relacionados aos eventos da infância e da adolescência, os relacionados com habitação e condição econômica, os relacionados com as circunstâncias familiares e com o ambiente social. No de natureza psíquica, análise, então, da personalidade pré-mórbida e, principalmente, dos transtornos mentais, no momento dessa avaliação, os transtornos mentais atuais e anteriores. O próximo. Uma descrição breve do que é cada um, o de natureza ocupacional,
ele foi fundamentado, então, na nomenclatura de textos da medicina do trabalho, e nós vamos estudar se a empresa, na realidade, é doente, então. E se essa doença, ela pode estar, então, levando ao trabalhador. Então, os relacionados à empresa, seria o grau de risco da empresa, a implantação das NRs, né, as questões dos riscos ambientais, o tipo de posto de trabalho e aquilo que ele pode produzir de algum problema de acidentes, coisas desse tipo, e outras. Os relacionados ao trabalhador, então, a sua função, né, se ele está adaptado ao tipo de tarefa realizada, as suas relações de trabalho com os seus companheiros, chefias, etc., as suas atividades pregressas também. O próximo. Aqui os riscos de natureza social. Então, hoje de manhã, numa discussão lá no Departamento de Psiquiatria da USP, então, um dos psiquiatras, peritos, falou assim, bom, a empresa vai falar que o problema mental do indivíduo, na realidade, vem dos problemas que ele deve estar trazendo em casa, tudo isso está aí. Então, a necessidade de que nós podemos separar tudo isso aí, principalmente numa perícia, mostrar para o juiz, né, o que é uma coisa, o que é outra, separando, então, essas várias áreas de incidência, então, dos transtornos mentais. Nesse risco de natureza social, tudo isso daqui, ele faz parte lá da CID-10, os fatores influenciando o estado de saúde e o contato com o serviço de saúde, o Z0099, nós vamos então ver os relacionados à infância e adolescência, principalmente a existência de maus-tratos, separações dos pais, perdas afetivas, os relacionados com habitação e condições econômicas, como a habitação inadequada, pobreza extrema, os relacionados com as circunstâncias familiares, como o caso de desajustamentos e mortes, o divórcio, relacionados com o ambiente social, o viver sozinho e ser alvo de perseguição. O próximo agora, o de natureza psíquica, nós vamos estudar, então, a personalidade pré-mórbida. Aqui, utilizando também os critérios da CID-10, que fala de transtornos de personalidade, nós vamos ver se esse trabalhador analisado, se ele tem traços de personalidade ansiosa, anancástica, que é tipo um obsessivo-compulsivo, histriônica, dependentes e outros. Mas não é tão importante nos riscos de natureza psíquica nós conhecermos os transtornos mentais, os episódios, né, atuais e anteriores. Isso seria o mais importante. Agora, fechando esse protocolo próximo, nós temos, então, a parte mais importante dele. Principalmente isso daqui serve para que nós possamos conversar lá com os empresários, principalmente no caso da perícia, com os juízes, porque nós encontramos, então, os principais indicadores de transtornos para a saúde mental relacionados a esses riscos. Então, nos riscos ocupacionais, quanto maior os riscos ambientais, químicos, físicos, nós podemos, então, ter um indicador de maior probabilidade de transtornos mentais. A ausência e ineficácia de medidas de proteção, tanto individual como coletiva, as dificuldades no relacionamento com colegas e chefias, maior grau de insatisfação e não realização no trabalho. Nos riscos sociais, nós temos, então, os eventos relacionados à infância e adolescência, como a ocorrência de maus-tratos excessivos, as separações traumáticas dos pais, mortes de familiares próximos. Todas situações que podem, eventualmente, levar a um transtorno ou, né, vamos dizer assim, a pessoa ficar mais suscetível a esses transtornos mentais. E os eventos relacionados às circunstâncias familiares, a ocorrência de desajustamentos e mortes na família, divórcio e separação traumáticas. Nos riscos psíquicos, então, quanto mais patológico nós encontrarmos os traços de personalidade pré-mórbida. E, principalmente aqui, quanto mais graves forem os episódios de transtornos mentais anteriores à avaliação e também as atuais. O próximo. E aqui nós temos, então, a verificação do nexo causal, usando, então, a classificação de Schilling. O próximo. Nessa classificação, então, nós temos as doenças do grupo 1, que todo mundo conhece, que são as típicas doenças profissionais. Na área de saúde mental, acredita-se, então, que as neurointoxicações ocupacionais são as únicas que se enquadrariam aqui. Outros profissionais
Tem outras áreas que acham que alguns outros tipos de problemas psiquiátricos, aqui de doença mental, pode ser enquadrado aqui. Mas, se a gente for bem rigoroso, talvez só as neurointoxicações, porque só dá para realmente encontrar isso no ambiente de trabalho. No grupo 2, onde o trabalho pode ser um fator de risco que contribui, né, nós temos, assim, o quadro do transtorno do estresse pós-traumático, como exemplo. O indivíduo, o bancário lá, nunca teve problema nenhum, sofreu um assalto e, a partir daí, ele começou a desenvolver o quadro do transtorno do estresse pós-traumático. Isso é um exemplo, infelizmente, extremamente comum hoje em dia. E no grupo 3, o trabalho é um desencadeador de um distúrbio latente. Por exemplo, quem teve já repetidas quadros de depressão e, de repente, ele, dentro de um determinado situação do trabalho, uma situação mais desgastante, outro problema mais sério, ele apresenta, então, um novo episódio depressivo. Então, o grupo 3 ele era um desencadeador de um distúrbio latente. O próximo. Aqui nós temos, assim, algumas referências bibliográficas para quem tiver interesse. Tem um manual aqui das doenças relacionadas ao trabalho, manual de procedimentos do Serviço de Saúde, disponível no site do Ministério da Saúde. A parte da patologia do trabalho, do René Mendes, né, os trabalhos que tem da doutora Frida e também da doutora Seligman Silva, que fala sobre a área de psicopatologia do trabalho. Né, aqui os livros da Liz Rocha também, os do Dejur, próximo, da OIT, da Enciclopédia de Saúde e Segurança do Trabalho. Nós temos aqui também uma série Saúde Mental e Trabalho, que é da Casa do Psicólogo. São 3 volumes que fizemos lá no Laboratório de Saúde Mental e Trabalho, isso desde 98, e os 2 volumes que foram publicados, o volume 2 e 3, de 2004. No volume 3 tem as alusões aos transtornos mentais relacionados ao trabalho. O próximo. Então, era isso. Agradeço a atenção. Não sei se passei ou não do tempo aqui, Zorré. Corri um pouco, não é? Obrigado, Duílio, pela excelente exposição. Eu acho que nós abrimos imediatamente. Queria que pedisse a Frida e o Duílio que pudesse compor a mesa. Queria pedir para a Márcia solicitar ao pessoal da ANANT que pudesse vir ajudar aqui a Cíntia, pelo menos, que pudesse fazer o favor, Márcia, chamar a Cíntia para nós. Eu queria abrir, então, para o debate. Se tiver algumas questões, antes de nós termos o intervalo, está aberto para perguntas aos 2 palestrantes, tanto a Frida como ao Duílio. Ou algum comentário, alguma sugestão. Arlindo, faça favor. Acho que seria para o Duílio. Nós sabemos que tem uma gama grande de pessoas portadoras de doença mental que estão ingressando no trabalho, né? Como que você vê a questão do aproveitamento de pessoas portadoras de transtornos mentais importantes no trabalho e como lidar com essas situações extremas, né, de portadores de deficiência, né, aos quais seriam enquadrados? Alô? Isso aqui funciona. Bem, essa discussão com o Arlindo já é muito antiga, né? E sobre a questão que nós começamos, então, pelos portadores de deficiência, né? Então, essa inclusão dos portadores de deficiência, que as empresas são obrigadas e tal, já é o grande passo, né, para que a gente possa incluir depois os portadores de transtornos mentais, né? A deficiência mental seria principalmente nas empresas o retardo mental, mas a luta, inclusive, que temos feito junto com outros colegas também, fazendo algumas propostas que evidentemente precisam ser melhores trabalhadas, mas incluir, por exemplo, as situações de alguns quadros psicóticos, né, que não são tão
vamos dizer assim, eles não têm tanta alteração em relação ao trabalho, são quadros mais crônicos, tudo isso está aí, né? Então, não estendendo mais, nós precisamos realmente ter essas condições de outros tipos de transtornos mentais, porque, na realidade, hoje nós temos apenas contemplado o pessoal da área que é deficiente, principalmente o retardo mental leve, né, que eles são aceitos no trabalho. Os outros estão no trabalho, muitos transtornos depressivos, muitos transtornos de estresse pós-traumático, e tudo isso está aí, né, e que precisaria, evidentemente, ter um trabalho de adaptação desse pessoal, um trabalho principalmente de readaptação funcional, porque às vezes eles são incapazes para alguns tipos de tarefa, de função, mas não são para uma outra maioria. Então, eu acho que essa é a minha opinião. Pois não? Doutora Jandira. Ao professor Duílio, a depressão pós-parto, ela pode ser piorada, ou melhor, o trabalho pode ser uma concausa na piora de uma depressão pós-parto? O senhor tem alguma experiência sobre isso? Bom, eu tenho, assim, falando como psiquiatra clínico, né, então, uma série de pacientes e acompanhando vários casos, né, de questões de depressão pós-parto, inclusive de psicose puerperal, que também é muito comum acontecer, né. Agora, a relação direta assim, com a questão do trabalho, eu não sei assim, normalmente a parturiente ou a gestante, ela já está, por exemplo, afastada do trabalho, tudo isso aí. O que nós podemos ver, assim, ou o trabalho é muito desgastante, tem uma situação de estresse muito grande em relação ao passado dela profissional, né, o próximo da época até do parto, que pode eventualmente estar influenciando. Mas é um pouco distante, né? Eu acho que até a sua pergunta precisaria ser mais aprofundada, se existe alguma coisa prática em relação a isso, para que a gente possa, vamos dizer assim, entrar mais em detalhe, né? Mas, assim, a princípio, eu não vejo assim, uma relação direta. Duílio. Não sei os colegas, né? Duílio, inclusive, acho que a Jandira está colocando, acho que caso que a gente tenha observado, é uma associação de situações, né? Ela já vem de um parto, já vem de um quadro depressivo e se associa a um processo, inclusive, de assédio moral a hora que ela volta ao trabalho, que pode agravar ou estender o processo em que ela vem. Quer dizer, ela acaba se somando com duas situações, né? Com o fato que a gente já presenciamos de trabalhadora que vinha apresentando essa situação, né? Eu acho que são situações que a gente pode ver. Não sei se vocês tiveram mais algumas coisas. Alguma... Pois não? Doutor Duílio, eu trabalho na Polícia Militar e eu queria saber do senhor como que eu vou identificar os policiais portadores de transtornos mentais dos simuladores. Como que eu vou separar o joio do trigo? Olha, essa questão do policial, né, eu atendo um ambulatório de saúde mental, onde, infelizmente, um número muito grande, né, de policiais, eles desenvolvem quadros que são quadros depressivos, principalmente, chegando desses quadros a realmente quadros psicóticos, né. Então, eu acho que nós temos que ampliar um pouco a questão desse processo de seleção. Então, não dá para fazer uma coisa de 5 minutos. Não é? Eu acho que, como psicóloga, talvez uma avaliação mais profunda em termos de testes, alguma coisa assim, que possa também estar ajudando nesse sentido aí. E o acompanhamento, porque no começo está tudo bem, depois a gente começa a perceber, né, as alterações, principalmente assim, de comportamento, pelo tipo de personalidade que a gente encontra nesses tipos de profissionais, né?
Mas eu acho que não é tão simples assim. Eu costumo também fazer assim uma espécie de trabalho preventivo com bombeiros e com policiais, principalmente em termos de guarda municipal, essa coisa toda. E é altamente complexo mesmo a situação deles. Existe, evidentemente, situações de simulação, mas os que chegam, né, os quadros psiquiátricos são quadros graves mesmo, principalmente chegando a alterações psicóticas, principalmente quando ele percebe assim graus de perseguição, de uma chefia, alguma coisa assim, aí a coisa se perde, você tenta tratar com antidepressivos, essa coisa toda, os antipsicóticos, mas você vê que a situação fica muito enrolada, né? Fora o pessoal que passa por esses estados de transtorno de estresse pós-traumático, vai fazer um atendimento lá, morre alguém, essa coisa toda, e a pessoa não está preparada psicologicamente para isso, né? Então, eu acho que nós temos casos e casos. Existe muito, evidentemente, a questão da simulação, né? Mas, como alguns colegas falam, a simulação, quem é o avaliador, ele tem que estar bem treinado em relação a isso. Não fazer um pré-julgamento, é tudo simulação, né? E também não, vamos dizer assim, deixar com que as coisas caminhem para... Todo mundo tem verdadeira razão, né, em relação a isso. Doutor Duílio, aqui, por favor. Em relação às perícias judiciais, o que a gente tem notado é o seguinte: utilizando-se a classificação de Schilling, provavelmente todo transtorno mental vai haver nexo. Por quê? Ou ele se enquadra no grupo 2 ou no grupo 3. Não se foge daí. Se ele já tinha o transtorno mental, vão dizer que o trabalho agravou. Se ele entrou na empresa e não apresentava nada, ou pelo menos não referia a ter problema mental, quando ele manifesta, o trabalho foi o desencadeador. Então, sempre vai ser. Eu também acho também, da mesma forma. Como, na realidade, assim, se nós estivéssemos na mesa com o pessoal da área de psicologia, tudo isso está aí, então, a questão da seleção desse pessoal, um programa que se orienta em termos desse programa na empresa de saúde mental e trabalho, você conhecer bem mais esse trabalhador, né? Não só a questão do exame médico periódico, lá uma vez por ano e tal, faz um hemograma e tal. Muitos dos trabalhadores precisariam ser acompanhados, né, dentro dessa área, né, com uma maior intensidade para a empresa, porque hoje está assim, a empresa não ser realmente colocada como ela, né, foi o desencadeador ou um agravante de um transtorno mental já existente, né? E hoje nós temos toda a questão do nexo técnico-epidemiológico, que nós nem vamos tratar aqui, porque vai ser realmente um problema grande, que é uma outra coisa que vai implicar da necessidade da empresa estar melhor preparada para que ela não se coloque nessa situação. Só complementando, e no caso das avaliações, por exemplo, nas perícias, como você falou, os problemas sociais, de origem familiar, afetiva, isso aí pouco é considerado. Então, a pessoa já vem cheia de problemas. Não, mas a discussão que ela teve com o seu superior, o problema de relacionamento, trabalho, isso é superdimensionado. E os problemas que ela carrega de infância, de má vida familiar, isso aí quase nunca é considerado pelos juízes e pelas... Pois é. Nós temos lá na USP agora uma reunião com o juiz da AMATRA, né, que é da Associação dos Magistrados do Trabalho, né, até pela procura deles em relação a conhecer melhor essa área e nós também, enquanto na área de psiquiatria forense do trabalho, para que pudéssemos conhecer melhor também toda essa situação. Então, é um grande problema, né, a questão de falar a mesma língua, de você ter objetivos em comuns para conhecer melhor esse tipo de situação, né? Então, é importante isso. Antes de eu passar a palavra, só dizer o seguinte, acho que nós vamos ter que encerrar com a última pergunta, porque nós estamos com o tempo. Eu só queria comentar uma coisa com relação a essa pergunta que você coloca, se você, da maneira como foi colocado, que todos vão ter, se for no grau disso, há uma interpretação assim, né? Ou de um lado negativo, em que desconsiderem, então, nas perícias todos os casos, porque vai estar em 2 e 3, e aí, então, não dá para levar em consideração o estabelecimento do nexo. Eu também entendo que eu acho que existe toda uma investigação psiquiátrica, mas nós não podemos esquecer que o estabelecimento do nexo não é só pelo quadro patológico, o estabelecimento do nexo é pela comprovação dos fatores de risco ou das condições em que levaram àquela doença.
Então, não é dizer que uma situação de uma discussão com o chefe é que levou àquela situação. Eu acho que nós temos uma história dentro de um local de trabalho de agressão, de discriminação, de assédio, de diversas situações em que vai te ajudar a caracterizar se vai estar no 2, se vai estar no 3 ou se vai estar no 1. Eu acho que esta é uma questão que a gente tem que tomar o cuidado, porque é uma visão de que se, de repente, ele pensar, então tudo vai estar no 2, no 3, significa que não devemos considerar nada para meios de perícia. Então, que em muitas situações, os casos de transtornos mentais estão sendo cada vez mais negados, vamos dizer assim. Não, eu acho que tem todo, como qualquer outra patologia, tem toda uma investigação, né? Eu acho que tem toda uma história laboral para ser feita e uma história de relação, de relacionamento que existe dentro do local de trabalho. Só para acho que colocar em cima disso, acho que, alguns protocolos poderiam ser colocados para a gente poder valorar, ou pelo menos dar uma indicação. E entrando justamente nessa questão pericial, que a colega colocou bem aqui, a seleção do policial lá no estado de Goiás é extremamente rigorosa, porém, muitas vezes acontece do psicólogo contraindicar o indivíduo, e não é, acho que esse é um fenômeno nacional, ele está inapto, está contraindicado, e vem uma ordem judicial e o enquadra. Um mandato de segurança que manda que contrate o candidato. Essa situação, aproveitando já esse conluio aí com o pessoal da Matra, vocês nunca passaram isso para eles? Porque é o tipo da... Ele já vem com um grau de risco 3. Ele já vem, né? Já vem com uma sorologia positiva, né? É uma coisa complexa. Como fazer? Não, sabe, eu acho assim, nós, como enquanto médico do trabalho, até enquanto psiquiatra, você tem alguma forma de tentar realmente contraindicar, ou pelo menos, né, alertar essa situação, que você não é o dono desse trabalho, ele vai entrar, mas com sérias consequências que podem acontecer em relação a isso, né? Mas eu acho que o papel profissional foi cumprido, né, de você, tecnicamente, colocar que ele está inapto ou apto parcial para uma determinada função, né? Eu acho que isso é muito importante. Não é só nessa situação, né? Mas nessa situação você já fez tudo, né, que não contraindicando, né? A sua parte eu acho que foi feita. Depois você não tem esse direito de talvez de não ser responsabilizado, né? Eu gostaria de mudar um pouquinho o foco. A última. Eu acho que nós somos gente muito competente na mesa, e a gente não pode perder essa chance. Minha pergunta é para a doutora Frida, que ela mostra todas as dificuldades que tem com o ciclo circadiano, etc, etc. Qual seria o perfil da pessoa para trabalhar em turno, se é que isso existe, e como faria um protocolo, uma triagem em cima disso? Essa é a pergunta. Bom, essa é uma pergunta até muito comum, né, que as pessoas me fazem, porque, na verdade, não tem uma característica única. Num dos esquemas que eu apresentei, tem uma parte biológica e uma parte social que estão interrelacionadas e podem levar às doenças. Então, há muitos anos atrás, se falava sempre que as pessoas que têm hábitos muito matutinos, gostam de acordar cedo, gostam de dormir cedo, teriam maior dificuldade para o trabalho noturno do que as pessoas que têm hábitos mais vespertinos, que é a gente que gosta de acordar mais tarde e gosta de dormir mais tarde. Mas se você tem turnos rodiziantes, você anula as diferenças, porque o turno da manhã seria melhor para os matutinos e o turno da noite seria um pouco melhor para os vespertinos. Aí alguém podia dizer, não, então vamos fixar os turnos. Embora tenha sido essa uma prática no Brasil, para fugir da redução da jornada de trabalho,
ela não é boa, porque o trabalho noturno não é possível ter uma adaptação completa, e quem trabalha sempre à noite vai ter mais doenças do que quem trabalha menos noites. Quer dizer, o trabalhador noturno fixo, mesmo que ele seja mais vespertino que outros, ele vai acabar tendo mais doenças e mais problemas do que se ele trabalhasse menos noites. Então, na verdade, é uma gama de características. A mais importante, a meu ver, são as condições de trabalho. Quando as condições de trabalho são saudáveis, é mais fácil para as pessoas, vamos dizer, terem estratégias mais bem-sucedidas de passar a noite do que quando as condições de trabalho são mais árduas. Por exemplo, se você tem possibilidade de descansar no meio da noite, é mais importante isso do que se a pessoa é matutina ou vespertina. Então, existem características contrárias a manter a pessoa no trabalho noturno. Uma delas são doenças crônicas degenerativas. Então, pessoas com essas doenças não devem trabalhar à noite, porque aí realmente vão ter mais problemas e vão agravar a situação. Então, se a pessoa tem, por exemplo, insônia ou outros distúrbios de sono já diagnosticados, asma grave, diabetes insulinodependentes, epilepsia, doenças cardiovasculares diagnosticadas, ela não deve trabalhar à noite, porque isso certamente vai agravar os estados de doença. Hipertensão também agrava, porque a hipertensão ela pode ser leve, a pessoa pode ter uma leve hipertensão ao iniciar o trabalho, mas com o trabalho noturno tende a haver um agravamento da hipertensão, e talvez com a necessidade de medicação mais presente ou com maiores doses de medicação para manter a pressão normal. Porque o que pode vir a acontecer, inclusive, que a gente observou, trabalhadores noturnos mais ou menos toleram, depois, durante o sono, a pressão se mantém muito elevada, ou seja, não há uma queda da pressão arterial durante o sono, mostrando um estado de hipertensão mais grave do que se a pessoa trabalhasse só durante o dia e dormisse à noite. Porque vamos dizer assim, não há uma adaptação completa quando a pessoa trabalha, mesmo quando ela trabalha somente à noite. Porque em algum momento a pessoa vai dormir de noite acompanhando o ritmo da família. E mesmo que ela não durma de noite, que ela seja um invertido completo, aí eu acho que surgem outros problemas de saúde mental, por ficar uma pessoa isolada dentro do seu ambiente doméstico e social. Então, eu acho que tem que olhar para as questões do trabalho, quer dizer, não há uma boa investigação e nem uma boa recomendação a respeito dos limites de tolerância de substâncias tóxicas para quem trabalha à noite, que certamente deve ser diferente de quem trabalha só de dia, embora a literatura não mostre e nem a Organização Internacional do Trabalho mostra. Quer dizer, não existem tabelas com limites de exposição diferenciais para quem trabalha de dia e de noite, o que deveria existir, porque os mecanismos de detoxificação são diferentes de dia e de noite. Então, esse também é um problema. A meu ver, tem que começar por ter condições de trabalho saudáveis. Eu acho que esse é o ponto número 1. Eu sou um pouco contrária à questão da seleção, por questões de personalidade ou de hábitos matutinos, etc., porque, no final das contas, ninguém se adapta completamente, nem os muito vespertinos e nem os moderadamente matutinos. Existe uma regra de ouro, mais ou menos, que é o seguinte: quanto menos noites de trabalho a pessoa passar na sua vida, menor o risco de doenças degenerativas. Então, no caso de câncer, por exemplo, verificou-se que quanto maior o número de noites, a dose noturna de trabalho, quanto maior o número de noites de trabalho, maior o risco de desenvolvimento de câncer. Então, veja, o esquema de trabalho também é muito importante. Então, se o esquema de trabalho exige por demais o indivíduo, com poucas folgas, longos turnos de trabalho, muitas noites consecutivas, provavelmente qualquer um, mesmo os mais tolerantes, vão desenvolver quadros mórbidos a médio e longo prazo. Obrigado, doutora Frida. Eu queria agradecer a Frida como Duílio, a Frida, que é presidente da Comissão Técnica de Ergonomia e Organização do Trabalho, ou de Ergonomia, hoje só colocando, e o Duílio na Comissão de Saúde Mental e Trabalho.
Eu acho que são pontos aí que nós temos que levantar, que tem que ser investigados, ser debatidos, alguns protocolos, até onde que o trabalho pode desencadear um distúrbio do sono e aonde o distúrbio do sono é um fator de risco no trabalho ou para a vida das pessoas, de outras pessoas, né, como já foi demonstrado com quem trabalha o transporte. Eu acho que há uma necessidade de uma interação com outras áreas, que não só a medicina do trabalho, né, nós estamos comentando com a neuropsiquiatria, né, com a neurologia, com o otorrino, para avaliar que tipos de exames, inclusive, de como que monitoramento que nós, como médico de trabalho, devemos estar fazendo com essa questão do distúrbio do sono, né? Que parece uma coisa muito tranquila de se encarar, mas o risco que existe com pessoas, com motoristas, né, que tem mais 40 vidas junto com eles, em que pode ter ou um motorista de caminhão, que na estrada, em que é num distúrbio qualquer que ele apresente, que não está sendo investigado, e será que isto faz parte do exame periódico no PCMSO dessa categoria profissional, ou de tantas outras categorias que trabalham e com situações de maior risco, na petroquímica e tudo mais? Então, acho que são fatores que a gente tem que estar trabalhando, e eu acho que aí a Frida vai poder desenvolver. E na saúde mental, também, a gente quis provocar um pouco essa questão, porque é uma questão que sempre tem demandado, e agora, com o nexo técnico, é como realmente estabelecer o nexo, né? Nem tudo é, mas também não quer dizer que nada não seja, né? Eu acho que a gente tem que saber ter critérios e critérios éticos para poder definir o que é e o que não é doença do trabalho, né? Não é achar que todo mundo já vem doente para o trabalho também pode provocar alguma coisa, né? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco disso. Pessoal, obrigado aos dois. Deixo aqui agora para nosso intervalo, 10 minutos, depois voltamos para o café.